Bom dia, você ouvinte da Rádio Amarantina FM. Eu sou o pastor Abraão Demétrios e estarei compartilhando com você nesta manhã a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E estaremos fazendo a leitura nesse instante do Evangelho de Mateus, capítulo 11, os versículos do 16 ao 19, que nos diz assim: Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flautas e não dançastes. Entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: Tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Oremos ao Senhor. Pai amado, nós te agradecemos pela Tua palavra. Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é a fonte de sabedoria e de tudo quanto nós precisamos para estarmos no centro da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ajuda-nos, ó Senhor, para que possamos crer na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, uma boa pergunta que nós poderíamos fazer quando nos aproximamos da palavra de Deus é: quais sentimentos, qual posicionamento, qual atitude nós devemos ter para com a sua palavra, para com aquilo que Deus ele realiza, ele manifesta através da sua palavra, que nos foi entregue, que é a sua revelação, aquilo que vem e que entra em nossas vidas e que nos transmite a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Não há sombra de dúvida de que, por muitas vezes, o sentimento ou a atitude do nosso coração deveria ser de saltar de alegria diante daquilo que o Senhor nos revela, diante da manifestação do cumprimento de suas promessas, diante daquilo que Ele nos garante na sua palavra, manifestando para nós uma palavra de salvação, de vida eterna, de graça, uma palavra que nos revela o envio do seu Filho, que veio habitar entre nós, para nos conceder salvação e vida eterna. Em outros momentos, o sentimento que deveria vir ao nosso coração deveria ser um sentimento de tristeza diante da acusação que a palavra do Senhor nos faz em relação aos nossos pecados, a exortação que ela nos faz, o apontamento que ela nos faz da necessidade de uma transformação de mente, de coração, para que possamos andar de conformidade com a sua palavra. O que é inquestionável é o fato de que nós devemos ter um posicionamento ativo, um posicionamento que tenha uma consideração real e verdadeira pela palavra de Deus, uma consideração real e verdadeira por Jesus Cristo, pelo próprio Deus. Todavia, ao que muitas vezes é expresso, é um sentimento de indiferença para com a palavra de Deus, é um sentimento de distanciamento, de alienação, um sentimento de desconsideração, porque, infelizmente, muitos, quando se é chegado a eles a palavra, o sentimento que tem é de desleixo, é de uma apatia, é de não levar em conta de fato aquilo que Deus está tratando com a sua vida. E o texto aqui que nós estamos diante dele é um texto que nos faz refletir sobre a atitude que nós devemos ter diante da revelação de Deus em Cristo Jesus. Esse texto, ele expressa as palavras de Jesus quando ele passa a refletir acerca do posicionamento daqueles que estavam ali presenciando um dos momentos mais gloriosos da história da igreja. O momento em que o Senhor envia João Batista, aquele que é o precursor do Evangelho, e rompe o silêncio de 400 anos de silêncio na nação de Israel. E o momento em que, de fato, o Messias vem, Jesus Cristo, aquele que estava sendo aguardado por séculos. Desde os tempos mais remotos, lá de Gênesis 3,15, o povo de Deus aguarda pela vinda de Jesus. E finalmente ele vem, o Messias, o Salvador, aquele que é o Emanuel, o Deus conosco, aquele que perdoa os nossos pecados, que nos sara das nossas enfermidades, que nos cura. Ele vem, ele é manifesto, ele está exercendo o seu ministério público, mas alguns daqueles que estão presenciando esse momento não se alegram. Não tem um sentimento de felicidade diante de tamanha graça que é manifesta de Deus em suas vidas.
A comparação, a ilustração que Cristo faz é de que aqueles que estavam se importando dessa maneira são como meninos que, sentados nas praças, gritam aos seus companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes. Ou seja, vocês não se alegraram, vocês não festejaram, vocês não transmitiram um sentimento de felicidade. Finalmente, aquilo que vocês tanto aguardavam chegou. Jesus Cristo, o Salvador, o Messias, o Cristo, o Salvador do mundo, ele veio, mas vocês não se alegram, vocês não festejam em vossa alma, vocês não entram para este momento de alegria com singeleza de coração. Antes, o que é que vocês fazem? Vocês primeiramente olharam para João Batista, o precursor, e disseram: ele tem demônio. Vocês olham para Jesus e dizem que ele é um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Eles o tratam com desprezo. Eles o tratam de modo que não é coerente com aquilo que deveriam expressar. Eles deveriam se alegrar. Eles deveriam festejar diante dessa manifestação da graça de Deus. O Verbo de Deus se fez carne, Jesus veio, ele abriu os olhos aos cegos, ele expeliu os demônios daqueles que estavam acorrentados e aprisionados a Satanás. Ele é aquele que anunciou o evangelho do reino aos pobres. Ele é aquele que nos revelou o Pai. E eles deveriam se alegrar com isso, mas não se alegraram. E esse texto nos faz fazer uma profunda reflexão acerca de nós mesmos. Qual tem sido o posicionamento da nossa alma, do nosso coração, do nosso intelecto, de todo o nosso ser, para com a revelação de Deus em Jesus Cristo? O sentimento que nós deveríamos ter diante do anúncio, da mensagem das boas novas, a mensagem da notícia de que Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar dos nossos pecados, deveria ser um posicionamento de alegria e não de indiferença. Deve ser um sentimento de felicidade e não de apatia, não de neutralidade. Nós não podemos ficar neutros nesse aspecto. Nós precisamos nos alegrar com a salvação de Deus em Jesus Cristo. Nós precisamos festejar esta grande manifestação do amor de Deus. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que nós fôssemos salvos dos nossos pecados através da sua pessoa e obra. Por isso nós precisamos nos alegrar, nós precisamos festejar, nós precisamos ter um sentimento de um coração que se alegra diante da manifestação da salvação de Deus em Jesus Cristo. Distante de nós esteja um coração endurecido, mas é muito possível que alguns dos que estão nos ouvindo nesse dia possam estar assim, com um coração endurecido, um coração que está apático, um coração que não se deixa mover facilmente pelas verdades espirituais, que não se deixa mover facilmente por aquilo que é revelado através da pessoa de Jesus Cristo. Talvez você até se diga: não, mas eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus. Você tem se alegrado em Jesus? Você tem encontrado a felicidade? A felicidade de crer em Jesus? Você se alegra mesmo em Jesus? Jesus está dizendo aqui, olha, alguns daqueles que são desta geração, eles não se alegraram. E cabe a nós também refletirmos acerca de nós mesmos. Temos nos alegrado em Jesus Cristo? Temos nos alegrado naquele que é descrito como sendo o Filho do Homem? O Filho do Homem é aquele que Jesus expressa aqui, é aquele mesmo lá do livro do profeta Daniel, quando se diz que é aquele que vem com as nuvens, com poder e glória, para reinar. O seu reino jamais terá fim. Nós precisamos nos alegrar com aquilo que nós temos da revelação de Deus em Jesus Cristo. Que Deus lhe conduza nessa alegria bendita e que você possa ter um coração que se alegre em Jesus, o Filho de Deus. Em nome de Jesus, esse é o nosso desejo. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.